não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Uma coisa que eu achei muito engraçada é o tom com que os resenhistas do Globo e da Folha falaram do filme, né, sempre com aquele ar de superioridade infinita, até paternalizando, até, não, o filme não é muito ruim não, tal, né, e resumindo a essência do meu pensamento, que é a autonomia do indivíduo em face da autoridade do coletivo. Bom, o fato é o seguinte, o fato é que o filme começa com isso, tá certo? Com uma casca e vai aprofundando até chegar em problemas mais propriamente filosóficos. O nego então ouve um comecinho de conversa, acha que apreendi o sentido do pensamento do Olavo de Carvalho e dá lá o seu palpite. Quer dizer, é um show de inferioridade mental como eu nunca vi. Mas essa inferioridade, evidentemente, tem que se camuflar, né, com áreas de muita importância e sempre daquela superioridade paternal. Né, quer dizer que eu, aos 70 anos, depois de não sei quantos livros publicados, e 400 aulas, não sei o que mais, prêmio aqui, prêmio acolá, né, eu ainda sou um jovem promissor que está sendo julgado por essas sumas autoridades intelectuais do Brasil. É um negócio impressionante como tudo isto é cômico, como tudo isto é puro fingimento. É assim, é comédia mesmo, gente. É assim, é os livros do Lima Barreto, tudo acontecendo de novo, igualzinho, piorado, né? E isso, evidentemente, não pode continuar assim, porque, veja, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, que enfrenta alguns problemas horríveis, tem uma dívida que não vai acabar de pagar nunca mais, tem todos esses rombos no orçamento da República, né, e milhões de problemas para resolver, e uma posição muito frágil no cenário internacional, e a nossa elite está com esse nível aí. Quer dizer, o nível dos jornalistas é até um pouco superior ao dos políticos, né? O jornalista em geral está um pouquinho mais informado do que o político, e se está assim, fala, bom, então está tudo perdido, porque nós estamos na mão de crianças. Isso realmente não pode continuar assim, e eu acredito que é a responsabilidade dos alunos desse curso criar uma situação um pouco mais respirável daqui 10 ou 20 anos. Né? Não pode haver pressa nisso, porque tem aquilo que o Nietzsche chamava o longo silêncio da maturação, sem o qual não se faz absolutamente nada. É claro que é gostoso você, quando jovem, você estrear, dar uns palpites e brilhar, mas isso tudo não é nada. O que vai ficar, vamos dizer, são obras de grande porte, sólidas, que sirvam para muitas gerações, e é isso mesmo que vocês têm que produzir. Muito bem, voltando agora ao filme. Os minutos finais do filme, eles representam, de algum modo, vamos dizer, a minha mensagem final, quando eu falo aquela coisa do senso da eternidade. E é uma noção que muitas pessoas têm uma extrema dificuldade de pegar, e que, de algum modo, a estrutura do livro Jardim das Aflições ilustra. Lembre-se de que no livro eu parto de um acontecimento do qual ninguém mais se lembra, que é aquele ciclo de palestras sobre ética, promovido ali no Museu de Arte de São Paulo, por um grupo de professores da USP, chefiado pelo Zé Américo Mota Peçanha. Ninguém mais se lembra disso, isso foi enterrado, mas eu tomei aquela conferência como um exemplo para ilustrar uma coisa que há muitos anos é para mim quase que uma obsessão. A realidade na qual vivemos, o universo é um só, nós estamos dentro, vamos dizer, de uma unidade ilimitada, não infinita, mas ilimitada, tá certo? No qual todo e qualquer acontecimento ele tende a refletir de algum modo a estrutura do todo.
A expressão de algum modo é muito importante porque essa estrutura aparece diversificada em bilhões de modalidades diferentes, conforme você esteja examinando uma ameba, uma formiga, um continente, uma pedra, um acontecimento histórico, etc, etc. Então essa diversidade é infinita, mas a unidade, que é o princípio fundamental da existência, ela tem que se manifestar em qualquer ser, em qualquer nível de existência que seja. Porque já dizia John Duns Scott, o um e o ser se convertem um no outro, são a mesma coisa. Quer dizer, existir é ter alguma unidade. Nada pode existir exceto como unidade. É evidente que essa unidade ela é parcial e provisória, pelo simples fato de que uma coisa tem uma duração limitada no tempo após o qual ela se desfaz. Então, no instante em que se desfaz a sua unidade, se desfaz a sua existência, ela não existe mais. Mas pelo menos não existe naquele plano. E então, esse princípio fundamental, que é a unidade da existência, ele é a chave para a compreensão de qualquer área do conhecimento em que você esteja. A mente humana, em geral, ela dificilmente se eleva à apreensão desse princípio de unidade. Então, em geral, as pessoas estudam alguma coisa, um setor específico do conhecimento, que não leva em conta esta questão da unidade da existência, e que é um problema que está infinitamente acima das suas cogitações, e acredita que aquele domínio, aquela área específica na qual ele se aprofundou, é a chave de tudo. Tá certo? Isso, é claro, é a mostra apenas de uma espécie de incultura acadêmica, e nós podemos dizer que está aí a fonte de praticamente todos os erros filosóficos, científicos, etc, etc. A compreensão da unidade da existência, ela é uma coisa que desce desde a ideia de unidade absoluta, tá certo? Até os reflexos dessa unidade nos domínios mais insignificantes da experiência. Se você descer ao nível de partícula subatômica, eu digo, bom, se você fala de uma partícula, alguma unidade ela tem que ter, senão ela simplesmente não existe. Se ela se desfizer a unidade, ela cessa de existir. Então, bom, o que eu estou explicando aqui é apenas um conceito filosófico, conceito metafísico, unidade da existência. Mas, com um longo treino e aprofundamento no conhecimento da sua própria consciência, da sua própria alma, a unidade acaba virando uma espécie de órgão de percepção. E você começa a apreender esta unidade nos fatos da existência. Ou seja, você não é que você está pensando no conceito de unidade, não, você já está vendo de algum modo. A tradução disso em palavras é enormemente difícil, e para você pegar qualquer exemplo, você teria que escrever no mínimo um livro inteiro, e foi isso que eu fiz com o Jardim das Aflições. Quer dizer, eu peguei aquele acontecimento banal, acontecido, vamos dizer, numa situação específica que já passou, que era a campanha anti-Collor, aconteceu num país periférico que não tem a menor importância na história do mundo, e fui mostrando como aquilo refletia, de certo modo, toda a história, não digo do mundo, mas toda a história do Ocidente, não pelo menos desde o tempo do Império Romano, que todas as referências estavam dadas ali, naquela conferência, na verdade, profundamente idiota. Quer dizer, mesmo um amontoado de besteira, tá certo? Ele não é possível acontecer se não tiver suas raízes históricas. Algo preparou o advento daquilo, e todos os fatores históricos que foram convergindo para aquele momento estão de algum modo visíveis ali. É questão de você prestar atenção e perceber. E do mesmo modo você poderia... existe um livro muito interessante, eu acho que o autor chama-se Lewis Thomas. O livro chama-se As Vidas de uma Célula. Ele é um biólogo e ele estuda a célula com esse critério em vista, como a unidade universal aparece numa célula. Não poderia ser de outra maneira, tá certo? Se a existência de um ser pressupõe a sua unidade e consiste na sua unidade, então é claro que a unidade maior aparece de algum modo em todas as unidades menores. A expressão de algum modo é muito importante, porque você tem a diversificação, ela não aparece como tal, ela não aparece em si mesma, ela aparece
espécie de um reflexo longínquo. Então, a dificuldade de aprender isso provém de que, em geral, as pessoas não têm noção sequer da unidade delas mesmas, da unidade biográfica. Eu já ilustrei isso no próprio filme, dizendo como as pessoas não têm consciência da origem das suas ideias, da onde veio tal ou qual convicção. E bom, a pessoa ouve as ideias, ouve as opiniões, e conforme tem uma simpatia ou antipatia, ela aceita ou rejeita. Mas quando você, decorrido uns anos, pergunta de onde você tirou essa ideia, o sujeito não lembra. Então, quer dizer, nem mesmo a sua biografia interior está clara para o indivíduo. Então, o que você tem? Você tem ali uma consciência fragmentada, uma alma fragmentada, que não pode realmente dizer a palavra eu com plena consciência de causa. O que, em geral, o que as pessoas designam como eu é apenas aquele estado momentâneo em que elas estão no momento. Não tem uma continuidade, não tem uma unidade biográfica, não tem sequer uma unidade tensional, uma unidade conflitiva, não tem nem isso. As pessoas não sabem nem quais são os seus conflitos, tá certo? Então, na medida em que a alma é fragmentária, é claro que a visão que ela tem de tudo também é fragmentária, tá certo? E toda e qualquer opinião que as pessoas tenham a respeito do que quer que seja não conta absolutamente, porque em 10 minutos ela pode mudar sem perceber que mudou, né? Eu, uns 20 anos atrás, eu tive essa experiência de estar estudando esse fenômeno de seitas, tipo Moon, Rajneesh, etc, etc, e via que a mudança de personalidade dos indivíduos que acontecia ali era uma coisa assim, de 24 horas. O sujeito entrou de um jeito, de 24 horas depois ele é outra pessoa, ele não lembra do anterior, todas as suas conexões, todos os seus valores que o ligavam, vamos dizer, a família, a vizinhança, amigos, etc., foi tudo mudado, tá certo? E o indivíduo não se deu conta de que isso aconteceu. Então, vamos dizer, a fragilidade da alma humana, quando ela perde esse senso da unidade, que é uma coisa, vamos dizer, como se fosse um direito natural do ser humano, mas se não for exercido, ele se perde. A fragilidade da alma humana é uma coisa muito impressionante, chega a ser aterrorizante, para você ver como é possível uma pessoa que tenha um padrão de unidade mais alto, mais coeso, dominar e mudar uma pessoa assim em 24 horas. Mudar para o mal, no sentido de destruí-la, evidentemente. Claro que haverá outras pessoas que usarão a sua força de coesão maior para fomentar a coesão e a unidade das almas alheias, mas há também aqueles que eu uso para desmantelar mais ainda, que daí esfarelar o senso de unidade do ser humano. À medida que você se aprofunda nessa busca da unidade, que começa por ser, evidentemente, uma unidade biográfica, a unidade da sua vida, não é uma unidade biológica, tá certo? Você também desenvolve a capacidade de perceber a unidade nos fenômenos que o cercam, tá certo? Então significa que, nesse sentido, não há mais acontecimentos mais próximos ou mais distantes, todos de algum modo estão próximos, todos são compreensíveis, todos têm dentro de si um padrão de translucidez que se revelará conforme a maneira que você olha, tá certo? E desenvolver isto nos alunos é uma das ambições que eu tenho. E eu vejo que de fato isso aconteceu. Por quê? Porque eu vejo a inteligência dos meus alunos começar a brilhar, começar a aparecer. Eles começam a perceber coisas que eles não percebiam antes, e que também não fui eu que disse. Alguns deles vão muito além do que eu esperava e além do que eu mesmo fui, né? Já houve alunos, por exemplo, que estudando essa questão dos 4 discursos de Aristóteles, acrescentaram coisas preciosas ao que eu tinha descoberto, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E eles perceberam. Eu falei, bom, então o negócio está funcionando, né? Então, eu não conheço nenhum autor que tenha explicado esta questão, vamos dizer, da unidade do ser melhor do que o René Guénon. Toda a parte metafísica da obra do René Guénon é de um valor extraordinário. Não só a parte metafísica, mas a parte antropológica, como ele explica a estrutura da existência humana. Então, tudo ali está muito claro, muito verdadeiro. Na verdade não é René Guénon, aquilo é apenas uma transposição em língua francesa da doutrina vedantina tradicional, então, em linguagem moderna, mas é a mesma coisa em essência. Então o que eu
li ali no René Guénon é a mesma coisa que eu tinha ouvido nas conferências do Swami Dayananda Sarasvati, pelo menos 10 anos antes de ler o René Guénon. Então é a mesma doutrina vedantina e ela está certa. Tá certo? Agora, o que é uma doutrina metafísica? É a doutrina da estrutura da realidade e, portanto, da estrutura da existência humana dentro dessa realidade. Quando o Guénon passa da mera descrição dessa estrutura para a ideia do que ele chama de realização metafísica, de iniciação e realização metafísica, aí o negócio vira um bicho de 7 cabeças, porque é só contradição e absurdidade para tudo quanto é lado. A primeira coisa a notar é o seguinte: a unidade suprema, que a doutrina hindu chama o Brahman pode ser visto por dois lados. O Brahman em si mesmo, quer dizer, a unidade metafísica última, eterna, indivisível, etc, etc. E o Atman. Atman é a unidade tal como ela se manifesta nos seres existentes. É a mesma coisa, não são dois. Tá certo? É como se você dissesse, bom, aqui está o ser e aqui está a ação do ser sobre os demais entes. Então, é a mesma coisa. E o Atman, ele tem que estar presente em todos os seres que existem, porque não há outra fonte da existência a não ser a unidade suprema. Então, ele é o princípio de unidade que está, por assim dizer, enterrado dentro de todos os seres que existem. E o que o Guénon chama de realização metafísica é a escalada do místico hindu, desde o seu estado puramente terrestre, temporal, etc., até a unidade suprema. E ele acredita que isto pode ser realizado mediante as iniciações, por exemplo, iniciações sufis ou a prática do vedantismo, etc, etc. E isto é sumariamente impossível. Por quê? Por um lado você tem o homem na sua condição puramente terrestre. Do outro lado, em cima, você tem a unidade suprema. De bom, para haver uma iniciação, tem que haver um iniciado. Tem que haver uma pessoa que vai ser iniciada. E se você perguntar assim, quem vai ser iniciado? Aqui tem o homem na sua condição terrestre, perdido no mundo dos sentidos e da temporalidade, no mundo da impermanência, e limitado, na melhor das hipóteses, ao uso da sua razão, a razão humana. Este pode ser iniciado? Este pode se converter na unidade suprema? Não. E por outro lado, existe a própria unidade suprema que não precisa de iniciação nenhuma. Então, tudo que o Guénon está falando sobre iniciação e realização espiritual é simplesmente impossível. Comparando a perspectiva iniciática do Guénon com a perspectiva cristã, nós vemos que a descrição que ambos dão da estrutura da realidade é rigorosamente a mesma. Até no René Guénon está mais claro do que em qualquer autor cristão, católico ou protestante que eu conheça. Mas quando entra na iniciação, fala, olha, isso que você está dizendo, o ser humano não pode fazer. Isto aí, só Jesus Cristo, que é o Logos, é o Atman, né? Só ele pode ter a iniciativa de fazer isso sobre você. Não é uma iniciação que vai te levar lá. Isso é impossível. Então, outra coisa. Ele divide, como todos os autores esotéricos em geral, as iniciações em pequenos mistérios e grandes mistérios. Então, os pequenos mistérios destinam-se a elevar um ser humano, vamos dizer, à máxima perfeição cognitiva possível. Perfeição cognitiva que ele identifica com a perfeição do próprio ser, no sentido que dizia Aristóteles, a alma é, de certo modo, tudo que ela conhece. De certo modo. Agora, o Guénon tira o de certo modo, a alma é tudo que ela conhece. Então, você conheceu, você já virou aquilo. Já não está muito bom. Mas falta a expressão de certo modo, que vai justamente marcar a diferença entre níveis de metafísicos de existência totalmente diferentes. A suprema perfeição cognitiva
é representado simbolicamente pelo topo de uma montanha ou pelo centro de um labirinto. Quer dizer, um indivíduo que caminha dentro dos meandros da sua própria alma até encontrar o centro. Na hora que ele encontra o centro, ele está no topo, vamos dizer, do processo cognitivo humano. Ou seja, ele enxerga tudo em volta à luz da unidade. Então isso quer dizer que qualquer fenômeno, por mais distante desse centro que esteja, para ele é visível, e os caminhos que conduzem de uma coisa a outra são translúcidos para ele. Então isso é evidentemente um ideal. Nós podemos dizer que esse seria o estado adâmico, o estado primordial, né? Então Adão é o encarregado de dar nomes a todos os seres que existem, animais e plantas. Ele só pode dar nome se eles conheciam por um. E conhecê-los significa exatamente saber onde eles estão no mapa geral da existência e qual a sua rede de conexões com o centro, ou com a origem de todas as coisas. Então Adão sabia tudo isso, e o topo da iniciação de pequenos mistérios consiste em um indivíduo chegar ou no centro desse labirinto ou no topo desta montanha. Ele não transcendeu o estado humano, ele não é um anjo, não é uma criatura espiritual, ele é apenas um homem, mas ele está colocado no centro da existência. Esta possibilidade, ela de fato existe. Só que nós não conhecemos ninguém que a tenha realizado. Você conhece realizações parciais disso. E uma realização parcial foi esta que eu ilustrei no livro Jardim das Aflições. Eu não estou colocado no topo da montanha, enxergando toda a realidade em torno, como uma rede de conexões que para mim é translúcida. Não, eu estou pegando apenas um acontecimento e mostrando a rede de conexões que o liga não ao universo inteiro, mas, vamos dizer, a uma história de 5 ou 6 mil anos. Então, vamos dizer, isso seria uma etapa desta realização. Chegar no topo dessa montanha, ninguém vai chegar. Então ele pode se gabar o quanto queira, não vai chegar. Tá certo? Porque se chegar, o indivíduo dali ele vai saltar para os estados angélicos e como habitante de um estado angélico, ele terá evidentemente poderes angélicos. Na verdade eu só conheci, historicamente falando, existem outros, mas eu só conheci um exemplo disso, que foi o Padre Pio. Pergunto para você, como é que o Padre Pio, quando chegava as pessoas para confessar, ele já sabia tudo que eles iam confessar, sabia a vida inteira, né? Ele sabia. Ele investigou? Claro que não. Mas você vê, as pessoas têm alguma aparência física. Essa aparência física, ela corporifica, ela incorpora algo da sua alma. Então isso quer dizer que o homem que está colocado, não digo no topo e no centro, no topo da montanha ou no centro do labirinto, mas próximo dali, ele é capaz de enxergar a alma através da figura física. Ele não está pensando nisso, a coisa simplesmente aparece. Então, quer dizer, o rosto humano passa a ser um traslado direto da alma para o homem capaz de enxergar isso. Então, se isso já é o topo da montanha, eu não sei. No caso do Padre Pio, nós vemos que algumas capacidades angélicas ele tinha. Tinha um poder sobre o mundo material que realmente não é qualquer um que tem. Você fazer uma menina que não tem pupilas enxergar, transcende tudo que nós podemos imaginar em progressos da medicina pelos próximos 200 anos à frente. E a capacidade de bilocação, que foi confirmada milhares de vezes. 2 pessoas viam o Padre Pio em 2 lugares distantes ao mesmo tempo. Isso não isso confirmado com testemunho e tudo. Então, alguma capacidade angélica ele tinha, quer dizer, ele chegou no topo da montanha, no centro do labirinto, e transcendeu, passou por um estado angélico. Então, ele não é apenas um ser humano mais, já é algo a mais, que abrange e contém o ser humano. O ser humano não é abolido, mas ele é abrangido e contido. Nessa escalada, existem muitos graus intermediários. E
esta ideia, vamos dizer, da translucidez do cosmos, da translucidez da sociedade, da translucidez da história, isso deve ser o nosso objetivo permanente. Na verdade, é o objetivo permanente de toda educação que se pretenda superior, o que quer dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com o que se ensina nas universidades, mesmo nas melhores universidades do mundo. Isso é algo que transcende infinitamente a perspectiva deles. Mas quando eu escrevi esse livro, eu quis dar um pequeno exemplo de como se faz isso. Assim como esse biólogo Lewis Thomas, ele enxergava numa célula o universo biológico inteiro, tá certo? É possível você, num acontecimento relativamente pequeno, você enxergar imediatamente o orbe histórico inteiro dentro do qual aquilo se manifesta. Eu quis exemplificar isso aí. E por isso mesmo é que eu tive que dar a esse livro a estrutura que eu dei, que vai dando voltas, né, ampliando e depois fechando novamente. Então, a principal característica que se manifesta quando você chega a esse estado do homem primordial, do homem adâmico, é o que chama o senso da eternidade. Isso quer dizer que você percebe toda a temporalidade como se estivesse projetada num mapa, simultaneamente. Então, se você pegar o exemplo do Padre Pio, o Padre Pio, isso era brincadeira. Quer dizer que ele se deslocava entre vários momentos do tempo como quem simplesmente percorresse linhas num mapa. Por exemplo, chegava um sujeito lá, ele sabia coisas que tinham acontecido para o cara 30 anos atrás, do qual não havia mais resíduo físico, do qual você deduzir alguma coisa. Isso acontece com o próprio confessor dele, né? Que um dia o Padre Pio pede para se confessar e o confessor diz: não, agora eu vou fazer o contrário, você que vai tomar minha confissão. Então ele conta para o seu confessor, que era um investigador da Congregação para a Doutrina da Fé, que estava lá para tentar desmascarar o Padre Pio. E o Padre Pio então conta para ele um acontecimento que ninguém no mundo sabia, que é o de um soldado que estava sendo perseguido por uns partigiani, queriam matá-lo, e ele bate à porta do mosteiro pedindo socorro. O padre vê que é isso, fica com medo, fecha a porta e deixa o cara morrer. Ninguém sabia disso. E ele conta para o confessor então começa a chorar e se convence: esse homem é santo mesmo, não é o que eu estava pensando. Então, mas estas coisas, esse trânsito entre várias faixas de tempo, para o Padre Pio é normal. Isso era um modo de ser dele. Então, este é um exemplo de um homem que tem o senso da eternidade de modo pleno. Nós não temos o senso da eternidade nesse sentido, mas nós podemos ter algumas antevisões. E essas antevisões nos esclarecem sobre a estrutura do tempo. Uma dessas antevisões foi a que eu expliquei nos minutos finais do filme Jardim das Aflições.